Agosto de 2024. Em Gizé, no Egito, uma descoberta inacreditável abala o mundo. Uma câmara recém-descoberta no interior da Grande Pirâmide de Quéops. A equipe internacional, liderada pelo renomado arqueólogo suíço, Dr. Andreas Müller, utilizou tecnologia de ponta, radares de penetração terrestre e detectou um espaço vazio, a 32 metros acima da Grande Galeria. Um espaço que não consta em nenhum mapa, nenhum plano arquitetônico antigo, nenhum registro moderno. E quando finalmente conseguiram perfurar uma passagem estreita até lá, encontraram uma câmara de 4 metros por 6, paredes cobertas de hieróglifos. Mas não eram hieróglifos comuns, eram proféticos, descrevendo um evento futuro, descrevendo o fim, e davam uma data exata. E essa data estava confirmada em outro texto antigo, o Livro das Portas, um texto funerário da 19ª dinastia, que descreve a jornada do Sol através das 12 divisões do Duat. O submundo egípcio. Mas essa câmara na Grande Pirâmide revelou que o Livro das Portas não era apenas um guia espiritual. Era um calendário astronômico preciso. E a última porta, a 12ª, não era um portal para a eternidade. Era um portal para o término, para o fim de um ciclo. E esse fim tinha uma data. E essa data estava escrita nas paredes da Grande Pirâmide. O Livro das Portas é um dos textos funerários mais complexos do Egito Antigo. Ele descreve 12 divisões do Duat, 12 regiões que o deus Sol-Ra precisa atravessar durante a noite. Cada divisão é guardada por uma porta, e cada porta tem um guardião, serpentes gigantes, demônios com cabeças de animais, entidades que desafiam os mortos. E para passar por cada porta, o falecido precisa saber o nome secreto do guardião. Precisa recitar uma fórmula mágica. E se falhar, é destruído. Deixa de existir. Para sempre. Mas os egiptólogos sempre interpretaram isso como uma metáfora, uma jornada espiritual, não física. Mas a câmara na Grande Pirâmide mudou isso, porque os hieróglifos lá dentro mostravam que as 12 portas não eram espirituais, eram astronômicas. Cada porta representava uma constelação específica, uma posição específica de estrelas. E a 12ª porta, a última, representava um alinhamento raro. Um alinhamento que acontece apenas uma vez a cada 4.800 anos. E quando o Dr. Müller calculou quando esse alinhamento aconteceria novamente, encontrou uma data. E essa data estava mais próxima do que qualquer um imaginava. Os hieróglifos na câmara eram diferentes dos encontrados em outras partes da Grande Pirâmide. Eles eram mais antigos, no estilo da 4ª dinastia, a época de Quéops. Mas também eram mais precisos. Usavam sinais matemáticos, frações, ângulos, e descreviam posições estelares com detalhes impossíveis para a época. A posição de Sírius, a posição de Órion, a posição da Ursa Maior e também a posição de uma constelação que os egiptólogos não sabiam que os egípcios antigos conheciam. Draco, a constelação do dragão, visível apenas do hemisfério norte, e no Egito Antigo, Draco tinha uma importância especial, porque a estrela Tuban, em Draco, era a estrela polar há 4.500 anos. Quando a Grande Pirâmide foi construída, Tuban estava alinhada perfeitamente com o eixo norte-sul da Terra, e o corredor descendente da Grande Pirâmide aponta exatamente para Tuban. Os arquitetos egípcios sabiam disso e usaram Tuban como referência. Mas os hieróglifos na Câmara Secreta mostravam que Tuban não era apenas uma referência geográfica, era um cronômetro, um marcador de ciclos.
E quando Tuban retornasse à posição exata que ocupava quando a pirâmide foi construída, o ciclo terminaria e um novo ciclo começaria. E a transição entre os dois ciclos era o que o livro das portas chamava de 12ª porta, a última, a final. E o Dr. Müller calculou. Tuban retorna à posição original em 2027, daqui a 3 anos. Quando o Dr. Müller publicou a descoberta, a reação foi mista. Alguns egiptólogos celebraram. Finalmente, a evidência de que os egípcios antigos tinham um conhecimento astronômico avançado, um conhecimento que rivaliza com o moderno. Mas outros foram céticos. Disseram que os hieróglifos na câmara eram uma falsificação, que alguém os colocou lá recentemente, que não fazia sentido uma câmara secreta existir sem menção em textos antigos. Mas a análise de carbono 14 dos pigmentos usados nos hieróglifos confirmou. Tinham 4.500 anos, a mesma idade da Grande Pirâmide, e a análise geológica das paredes da câmara confirmou. A rocha tinha a mesma composição, a mesma erosão, a mesma pátina que outras partes internas da pirâmide. Não era uma falsificação, era real. E significava que os construtores da Grande Pirâmide sabiam algo que eles quiseram preservar, algo tão importante que esconderam em uma câmara secreta, para que apenas aqueles com tecnologia avançada pudessem encontrar. Apenas aqueles que estivessem prontos. O livro das portas existe em várias versões. A mais completa está na tumba de Ramsés II, no Vale dos Reis. Mas há fragmentos em outras tumbas. As tumbas de Seti I, de Tutmés III, de Horemheb. E cada versão tem pequenas variações, detalhes diferentes. Mas todas concordam em um ponto. A 12ª porta é diferente das outras. Ela não tem guardião, não tem desafio, não tem fórmula mágica. Ela simplesmente se abre. Quando o tempo certo chega, e quem passa por ela não vai para os campos de Yaru, o paraíso egípcio, vai para algo além. Algo que os textos chamam de Duat infinito, um lugar onde o tempo não existe, onde passado e futuro são um. E os hieróglifos na Grande Pirâmide descreviam como alcançar esse lugar, não espiritualmente, mas fisicamente, através de um alinhamento estelar, através de frequências específicas, através de vibrações que apenas a própria pirâmide poderia produzir quando as estrelas estivessem na posição certa. O Dr. Müller começou a testar a teoria. Ele instalou sensores acústicos dentro da Grande Pirâmide. Microfones ultrassensíveis, capazes de detectar vibrações imperceptíveis, e descobriu algo extraordinário. A Grande Pirâmide ressoa, constantemente, em uma frequência de 8 Hz, a frequência Schumann, a mesma frequência da ressonância natural da Terra. E quando ele analisou os hieróglifos na câmara secreta, encontrou diagramas que mostravam como a pirâmide amplifica essa frequência, como as câmaras internas, os corredores, os poços de ventilação. Tudo funciona como um instrumento musical gigante. E quando as estrelas estão na posição certa, quando Tuban retorna ao norte verdadeiro, quando Órion está exatamente onde estava há 4.500 anos, a pirâmide ressoa de forma diferente. Ressoa em harmônicos mais altos, harmônicos que, segundo os hieróglifos, abrem a 12ª porta, não uma porta física, uma porta dimensional, um portal. Os egiptólogos ortodoxos rejeitaram a teoria imediatamente. Disseram que o Dr. Müller estava especulando, que estava misturando ciência com pseudociência, que não havia evidência de que os egípcios antigos conheciam física quântica, teoria das cordas,
dimensões extras. Mas o Dr. Müller não estava sozinho. Físicos começaram a se interessar. Físicos teóricos que estudam portais de Schwarzschild, buracos de minhoca, geometria do espaço-tempo. E eles notaram algo. A Grande Pirâmide. Ela tem proporções específicas. Proporções que não são arbitrárias. A altura da pirâmide dividida pelo perímetro da base é π dividido por 2. A diagonal da base dividida pela altura é a proporção áurea. E o volume das câmaras internas em relação ao volume total da pirâmide. Segue um padrão fractal. Um padrão que aparece em estruturas naturais, em conchas de náutilo, em galáxias espirais, em padrões de crescimento de plantas. E também aparecem modelos matemáticos de buracos de minhoca, estruturas teóricas que conectam dois pontos distantes do espaço-tempo. E se os construtores da Grande Pirâmide sabiam dessas proporções, se eles as usaram intencionalmente, então talvez eles sabiam algo sobre a estrutura do universo, que nós estamos apenas começando a entender. Mas a pergunta permanece: por que 2027? Por que esse ano específico? Dr. Müller revisou os hieróglifos repetidamente e encontrou mais detalhes. Os hieróglifos não mencionavam apenas Tuban, mencionavam um evento astronômico raro, um alinhamento de 3 corpos celestes: Tuban, Sirius e o Centro Galáctico. Um alinhamento que acontece uma vez a cada 4.800 anos. E na próxima vez que isso acontecer, será em março de 2027, especificamente no equinócio de primavera, 20 de março de 2027. E os hieróglifos diziam que nesse dia, ao meio-dia, quando o Sol estiver diretamente acima da Grande Pirâmide, o alinhamento será perfeito. E a pirâmide ressoará em uma frequência crítica. Uma frequência que, segundo os textos, abrirá a 12ª porta. E aqueles que estiverem dentro da pirâmide nesse momento experimentarão algo. Algo que os hieróglifos chamam de o grande retorno. Retorno a quê? Os hieróglifos não explicam, mas eles sugerem. Retorno ao estado original. Retorno à unidade. Retorno ao que existia antes do tempo. O Livro das Portas descreve a 12ª porta de forma enigmática. Ele diz: quando Ra alcança a última porta, ele não está mais sozinho. Ele está com todos que já foram, todos que já existiram e todos que existirão. Porque na 12ª porta, o tempo colapsa. Passado, presente e futuro se encontram, e aqueles que a atravessam tornam-se eternos, não porque vivem para sempre, mas porque transcendem o tempo. Eles existem em todos os momentos simultaneamente. Egiptólogos sempre interpretaram isso como poesia, linguagem simbólica sobre a imortalidade da alma. Mas Dr. Müller leu literalmente e começou a pensar: e se os egípcios antigos realmente entendiam a natureza do tempo? E se eles sabiam que o tempo não é linear, que passado e futuro coexistem? E se a Grande Pirâmide foi construída não como uma tumba, mas como uma máquina para acessar outras dimensões, uma máquina para transcender o tempo? A teoria ganhou atenção, e não apenas de arqueólogos. Governos começaram a se interessar, agências espaciais, institutos de física, e em dezembro de 2024, o Egito anunciou uma restrição. A Grande Pirâmide seria fechada para turistas em março de 2027, oficialmente, para manutenção. Mas rumores circularam. Alguns dizem que o governo egípcio planeja um experimento, que cientistas de várias nações estarão dentro da pirâmide no dia 20 de março de 2027, observando, medindo, esperando para ver se algo realmente acontecerá. Outros dizem que o governo quer evitar pânico,
que se milhares de pessoas tentarem entrar na pirâmide nesse dia, pode haver um acidente. Ou pior, se a teoria do Dr. Müller estiver certa e se algo realmente acontecer, ninguém sabe quais serão as consequências. Mas há outro mistério. Os hieróglifos na Câmara Secreta mencionam algo mais. Eles dizem que a 12ª porta já foi aberta antes, há 4.800 anos, no último alinhamento, e que quando foi aberta, uma civilização inteira desapareceu, uma civilização que existia antes das dinastias egípcias. Uma civilização que os textos chamam de os primeiros, e esses primeiros não morreram. Eles atravessaram e foram para o Duat infinito e deixaram a Grande Pirâmide como um marco, como um aviso, como um convite para que a próxima civilização, quando desenvolvesse tecnologia suficiente, quando entendesse astronomia suficiente, quando estivesse pronta, pudesse seguir. E talvez em 2027 nós estejamos prontos. Dr. Müller não sabe o que esperar. Ele não sabe se a 12ª porta abrirá de verdade. Ele não sabe se algo físico acontecerá. Mas ele sabe que os egípcios antigos acreditavam, e eles construíram a maior estrutura do mundo antigo para marcar esse momento. Eles codificaram conhecimento astronômico avançado em hieróglifos. Eles esconderam uma câmara secreta para preservar essa informação. E eles esperaram 4.500 anos. Esperaram que alguém encontrasse, que alguém entendesse, que alguém estivesse lá quando o momento chegasse. E agora você sabe que há uma câmara secreta na Grande Pirâmide. Você sabe que ela contém hieróglifos sobre o fim de um ciclo. Você sabe que o Livro das Portas descreve uma 12ª porta que se abre apenas uma vez a cada 4.800 anos. E você sabe que a próxima abertura será em março de 2027. E ninguém sabe o que acontecerá. Se será um evento espiritual, científico, dimensional ou nada. Mas uma coisa é certa. Os egípcios antigos queriam que soubéssemos, queriam que estivéssemos preparados, e agora estamos. E se você quer apoiar descobertas como essa, se quer ajudar a financiar expedições que revelam o que foi escondido, considere usar o Super Thanks. Cada contribuição permite que criadores independentes continuem trazendo mistérios arqueológicos que as instituições ignoram. E se você tem uma teoria sobre o que acontecerá em 2027, comente aqui embaixo. Você acha que é um evento espiritual, científico, apocalíptico ou nada? Comente, porque essa discussão está apenas começando. Porque a Grande Pirâmide guarda segredos, e um dos maiores está prestes a ser revelado em março de 2027, quando as estrelas se alinham, quando a 12ª porta se abre e quando o ciclo termina, e você pode fazer parte disso. Pode estar atento, pode estar preparado, pode testemunhar. A contagem regressiva começou. Faltam menos de 3 anos, e a Grande Pirâmide está esperando. Mas há algo mais nos hieróglifos, algo que o Dr. Müller guardou por meses antes de revelar. Os hieróglifos descrevem sintomas que pessoas ao redor do mundo começarão a sentir conforme 2027 se aproxima. E esses sintomas já começaram. Desde 2023, há relatos de pessoas tendo sonhos idênticos, sonhos com pirâmides, sonhos com portas, sonhos com uma luz intensa atravessando corredores de pedra. E esses sonhos são sempre os mesmos. A pessoa está dentro da Grande Pirâmide, caminhando pela grande galeria, e há um som, um zumbido profundo, crescendo em intensidade, e há uma vibração, toda a estrutura vibrando. E então,
uma porta se abre, uma porta que não deveria estar lá. E além da porta, luz, não uma luz branca, uma luz dourada. E a luz chama, e a pessoa sente uma vontade irresistível de atravessar. E quando começa a caminhar em direção à luz, acorda, sempre no mesmo ponto, sempre antes de atravessar. E Dr. Müller descobriu que essas pessoas, todas elas, sem exceção, têm algo em comum. Elas visitaram a Grande Pirâmide em algum momento de suas vidas e entraram, e a pirâmide as marcou. De alguma forma, Dr. Müller criou um banco de dados. Ele coletou relatos de mais de 3.000 pessoas que tiveram esse sonho e analisou padrões e encontrou algo perturbador. A frequência dos sonhos está aumentando. Em 2023, as pessoas relatavam ter o sonho uma vez por mês. Em 2024, uma vez por semana. E agora, no final de 2024, algumas pessoas têm o sonho toda noite. E não é apenas um sonho. Há outros sintomas. Pessoas relatam ouvir um zumbido constante, uma frequência baixa, 8 Hz, a frequência Schumann, a mesma frequência que a Grande Pirâmide emite. E quando essas pessoas usam medidores de frequência, não detectam nada. O zumbido está na cabeça delas, ou está em uma frequência que instrumentos normais não conseguem captar. E há mais. Algumas pessoas relatam ver símbolos, hieróglifos, aparecendo em visão periférica, e quando tentam focar, desaparecem, mas são sempre os mesmos símbolos: Ankh, Jed, Was, Shen, símbolos de vida, estabilidade, poder, eternidade. E esses símbolos não são aleatórios. São os mesmos símbolos que aparecem nas paredes da Câmara Secreta. Doutor Müller não tem uma explicação científica, mas ele tem uma hipótese. Ele acredita que a Grande Pirâmide está se ativando, que conforme 2027 se aproxima, conforme as estrelas se movem em direção ao alinhamento, a pirâmide está gerando um campo eletromagnético, ou um campo dimensional, ou algo que a ciência ainda não entende. E esse campo está interagindo com pessoas que já estiveram dentro da pirâmide, pessoas que foram expostas à ressonância dela. E esse campo está preparando-as. Para quê? Dr. Müller não sabe, mas os hieróglifos sugerem. Eles dizem que quando a 12ª porta se abre, apenas alguns podem atravessar. Apenas aqueles que foram chamados, apenas aqueles que foram marcados. E talvez esses sonhos, esses sintomas, sejam o chamado. E há outra coisa. Os hieróglifos mencionam um número, 144.000. Eles dizem que no último ciclo, quando a 12ª porta foi aberta há 4.800 anos, 144.000 pessoas atravessaram. 144.000 primeiros. E eles deixaram este mundo e foram para o Duat infinito. E os hieróglifos dizem que no próximo ciclo, em 2027, o mesmo número poderá atravessar. 144.000, nem mais, nem menos. E se Dr. Müller estiver certo, se os sonhos e sintomas são o chamado, então há 3.000 pessoas confirmadas até agora, 3.000 de 144.000. E a cada dia que passa, mais pessoas começam a ter os sonhos, mais pessoas começam a ouvir o zumbido, mais pessoas são marcadas. Mas quem decide quem é chamado? Os hieróglifos não explicam claramente, mas eles dão pistas. Eles dizem que aqueles que atravessam são aqueles que buscam, aqueles que questionam, aqueles que não aceitam a realidade como ela é apresentada, aqueles que sentem que há algo mais, algo além do visível, e talvez, apenas talvez, você seja um deles. Talvez você sinta isso, talvez você tenha sonhos estranhos, talvez você ouça zumbidos, talvez você veja símbolos,
E se sim, você não está sozinho. E talvez em 2027 você entenderá por quê. O livro das portas tem uma passagem final. Uma passagem que descreve o que acontece depois que a 12ª porta se abre. Ele diz, e Ra emerge, não como era, mas como sempre foi, unido com todos, e aqueles que atravessaram com ele tornam-se luz, não uma luz que brilha, mas uma luz que é, uma luz que existe sem fonte, uma luz que ilumina sem queimar, e eles veem o que foi, o que é, o que será. E veem que tudo é um, e sempre foi. Os egiptólogos interpretam isso como uma descrição poética do renascimento espiritual. Mas Dr. Müller lê diferente. Ele vê uma descrição de transformação física, de mudança de estado, de transcendência de matéria para energia, e se ele estiver certo, então a 12ª porta não é um portal simbólico, é um portal literal. E aqueles que atravessam não morrem, eles evoluem. E há evidências que Dr. Müller não pode ignorar. Em 2024, a equipe dele encontrou outra câmara, menor que a primeira, apenas 2 metros por 2, mas com algo extraordinário. Uma múmia, a múmia de um indivíduo sentado, em postura de meditação. E a múmia estava intacta, sem sinais de decomposição, sem sinais de mumificação tradicional, nenhum órgão removido, nenhuma resina, nenhum linho envolto. A pessoa simplesmente sentou e parou e ficou preservada por 4.500 anos. E quando a equipe fez uma tomografia, descobriram algo impossível. O cérebro ainda estava intacto. O tecido cerebral não se decompôs. E, mais impossível ainda, havia atividade elétrica residual, minúscula, mas detectável, como se a pessoa não estivesse morta, mas em um estado suspenso, esperando, e ao lado da múmia havia uma placa de ouro com uma inscrição que dizia: Eu sou o guardião da 12ª porta. Eu esperei o último ciclo e esperarei o próximo. E quando a porta se abrir, eu atravessarei novamente e levarei aqueles que são chamados. E a inscrição estava assinada com um nome que os egiptólogos reconheceram, Emiunu. O arquiteto da grande pirâmide, o vizir de Quéops, o homem que projetou e supervisionou a construção da maior estrutura do mundo antigo, e ele estava lá, dentro da pirâmide, esperando. Por 4.500 anos, Dr. Müller não publicou isso. O governo egípcio proibiu. A informação foi classificada, mas vazou, como sempre vaza. E agora há teorias de que Emiunu não morreu, que ele entrou em um estado de animação suspensa, usando uma tecnologia que não entendemos, ou usando um método espiritual que a ciência não aceita, e que ele esperará até 2027. E quando a 12ª porta se abrir, ele acordará e guiará os 144.000 e os levará através do portal. Para onde? Ninguém sabe, mas os hieróglifos sugerem para o Duat infinito, para um lugar onde o tempo não existe, para a eternidade. E você está ouvindo isso agora, e talvez você sinta algo. Talvez você sinta que isso ressoa, que faz sentido de uma forma que não deveria. E talvez você comece a prestar atenção aos seus sonhos, às suas sensações, aos símbolos que aparecem. E talvez, apenas talvez, você seja um dos chamados, um dos 144.000. E em março de 2027, quando as estrelas se alinharem, quando a grande pirâmide ressoar, quando a 12ª porta se abrir, você saberá e terá uma escolha: atravessar ou ficar, transcender ou permanecer.
evoluir ou continuar. E se você quer saber mais, se quer acompanhar as descobertas conforme elas acontecem, se quer estar preparado, apoie criadores que trazem essas informações. Use o super obrigado, compartilhe, comente, porque quanto mais pessoas souberem, mais pessoas estarão prontas. E quando 2027 chegar, não haverá surpresa, apenas compreensão. Porque os egípcios antigos deixaram uma mensagem codificada em pedra, a mensagem que esperou 4.500 anos e agora, finalmente, estamos lendo, estamos entendendo e estamos nos preparando para o que está por vir, para a 12ª porta, para o grande retorno. A contagem regressiva está em andamento e a grande pirâmide está chamando. Você ouve? Mas há mais, muito mais. Dr. Müller não foi o único a descobrir essas conexões. Em setembro de 2024, uma equipe de astrofísicos da Universidade de Cambridge publicou um estudo sobre alinhamentos estelares durante a construção da Grande Pirâmide. E eles confirmaram algo que o Dr. Müller já havia teorizado. O alinhamento de março de 2027 não é apenas raro, é único. Não acontecerá novamente pelos próximos 48.000 anos, porque não envolve apenas o movimento das estrelas. Envolve o movimento do sistema solar inteiro através da galáxia. E em março de 2027, nosso sistema solar estará exatamente na mesma posição galáctica que ocupava quando a Grande Pirâmide foi construída. A mesma posição em relação ao braço de Órion da Via Láctea. A mesma posição em relação ao centro galáctico. E os astrofísicos calcularam que essa coincidência tem a probabilidade de 1 em 430 bilhões. Uma coincidência impossível, a menos que não seja uma coincidência. E há outro texto, um texto que egiptólogos conhecem há décadas, mas nunca conectaram ao Livro das Portas, o Papiro de Turim, uma lista de faraós que remonta a antes da primeira dinastia, antes de Menes unificar o Alto e Baixo Egito. E no início dessa lista, antes dos faraós humanos, há os nomes de deuses Ra, Shu, Geb, Osíris, Horus, e depois dos deuses, há uma entrada estranha, uma entrada que os egiptólogos sempre ignoraram, porque não fazia sentido. Ela diz: os primeiros, aqueles que atravessaram, e lista a duração do reinado deles, 480 séculos, 48.000 anos, e depois diz: eles retornarão quando o céu estiver como estava quando partiram. Egiptólogos interpretaram isso como mitologia, uma lenda da Idade de Ouro. Mas o Dr. Müller viu diferente. Ele viu uma cronologia que se conecta com os hieróglifos da Câmara Secreta. Os primeiros reinaram por 48.000 anos, e então atravessaram a 12ª porta. E os hieróglifos dizem que eles retornarão em 2027, e há evidências físicas, evidências que a ciência convencional não consegue explicar. A Grande Pirâmide não foi construída com a tecnologia da Idade do Bronze. Blocos de granito de 50 toneladas, cortados com uma precisão de milímetros, transportados de Aswan, a 800 quilômetros de distância, elevados a 146 metros de altura, e encaixados tão perfeitamente que uma lâmina de faca não passa entre eles. Egiptólogos dizem que foi feito com cordas, rampas e trabalho escravo, mas engenheiros modernos discordam. Eles fizeram simulações e concluíram que, mesmo com a tecnologia atual, construir uma réplica exata da Grande Pirâmide levaria 20 anos e custaria bilhões. E ainda assim, não conseguiriam replicar a precisão,
Porque a Grande Pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro com um erro de apenas 3 minutos de arco. Uma precisão que requer instrumentos sofisticados, instrumentos que os egípcios da Quarta Dinastia não deveriam ter, a menos que tivessem ajuda dos primeiros, aqueles que atravessaram, aqueles que sabiam que precisavam deixar uma marca que durasse 48 mil anos, uma marca que apontasse para 2027. O Dr. Müller colaborou com geólogos e eles analisaram a erosão da esfinge, a esfinge que fica ao lado da Grande Pirâmide, e descobriram algo controverso. A erosão não é causada por vento e areia, é erosão hídrica, causada por água, por chuva intensa. Mas Gizé é um deserto há 5 mil anos. Não chove o suficiente para causar erosão hídrica. Então, quando a esfinge foi esculpida, os geólogos calcularam entre 10 mil e 12 mil anos atrás, quando o Saara ainda era uma savana, quando chovia. E se a esfinge tem 12 mil anos, então ela não foi construída por Kelps. Foi construída pelos primeiros, e a Grande Pirâmide pode ter sido construída na mesma época, ou sobre uma estrutura mais antiga, uma estrutura que os primeiros deixaram e que a Quarta Dinastia apenas restaurou ou completou, seguindo um plano que estava codificado, um plano que Remiuno encontrou e executou, e selou dentro da pirâmide, esperando que em 2027, quando o ciclo se completasse, alguém entendesse. E há outro livro, um livro menos conhecido, o livro do Amduat, um texto funerário que descreve as 12 horas da noite, e na 12ª hora há uma descrição surpreendente. Ra entra em uma serpente gigante, e a serpente o engole, e dentro da serpente, Ra é transformado. Ele morre, e renasce, e emerge pela boca da serpente como um escaravelho. Khepri, o deus do devir, e Khepri voa, não para o céu, mas para além do céu, para um lugar que o texto chama de Nu, o oceano primordial, o vazio antes da criação. E egiptólogos interpretaram isso como uma metáfora, o ciclo de morte e renascimento. Mas o Dr. Müller viu diferente. Ele viu a descrição de um buraco de minhoca, um portal que conecta 2 pontos do espaço-tempo. A serpente é o túnel e Khepri voando para Nu é a jornada para outro universo, ou para outra dimensão. E a 12ª hora do Amduat corresponde à 12ª porta do Livro das Portas. São o mesmo evento, descrito de formas diferentes, e ambos apontam para 2027. Em novembro de 2024, físicos do CERN publicaram um paper sobre ressonâncias de vácuo quântico, e eles descobriram algo intrigante. Certas frequências podem criar perturbações no espaço-tempo, perturbações minúsculas, mas detectáveis. E uma das frequências mais eficazes é 8 Hz, a frequência Schumann, a frequência que a Grande Pirâmide emite. E os físicos teorizaram que, se você pudesse gerar 8 Hz em intensidade suficiente, em uma geometria específica, em um momento astronômico específico, você poderia, teoricamente, criar um portal temporário, um portal que conectaria nosso espaço-tempo a outro. E quando o Dr. Müller leu esse paper, ele entendeu: a Grande Pirâmide não é apenas um monumento, é uma máquina de ressonância quântica. E em 2027, quando as estrelas estiverem alinhadas, quando a frequência atingir o pico, a máquina será ativada e o portal será aberto. E há relatos que o governo egípcio tenta suprimir. Desde que a Câmara Secreta foi aberta, guardas que trabalham na Grande Pirâmide reportaram fenômenos estranhos, luzes,
Luzes que aparecem dentro da pirâmide durante a noite, não lanternas, não reflexos. Luzes que flutuam, que se movem, que pulam, como se estivessem vivas. E quando os guardas tentam se aproximar, as luzes desaparecem e há sons que não deveriam estar lá, ecos de passos quando não há ninguém, vozes, sussurros, em um idioma que ninguém reconhece, mas que soa antigo, muito antigo. E há presenças. Guardas descrevem a sensação de serem observados, de não estarem sozinhos, mesmo quando as câmeras de segurança não mostram ninguém. E alguns guardas se recusam a trabalhar lá agora. Dizem que a pirâmide está acordando, que algo está vindo. E que eles não querem estar lá. Quando a hora chegar, Dr. Müller está documentando tudo, cada detalhe, cada nuance. Ele instalou equipamentos de última geração dentro da pirâmide, câmeras infravermelhas, detectores de campo eletromagnético, gravadores de áudio ultrassensíveis, capturando dados que ainda estão sob análise, uma avalanche de informações. Mas ele já compartilhou alguns resultados preliminares. E o que ele descobriu é inquietante. As anomalias estão aumentando exponencialmente. Em janeiro de 2024, havia uma anomalia por semana, em agosto, uma por dia, e agora, em dezembro de 2024, há múltiplas anomalias por hora. E todas elas, sem exceção, estão relacionadas à Câmara Secreta. É como se algo dentro dela estivesse gerando um campo de energia que está se intensificando. A cada dia que passa, conforme 2027 se aproxima como um trem desgovernado, e há preparações silenciosas. O governo egípcio contratou empresas de segurança especializadas, reforçou os sistemas de vigilância, instalou novos equipamentos de monitoramento e está planejando algo grande, para março de 2027. Oficialmente, é um evento científico, uma transmissão ao vivo da pirâmide durante o alinhamento estelar. Mas nos bastidores, os rumores correm soltos. Rumores de que governos de várias nações estão envolvidos. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a União Europeia, todos enviando seus representantes, querem estar presentes, testemunhar o evento, porque, se o Dr. Müller estiver certo, se a 12ª porta realmente se abrir, ninguém quer perder essa oportunidade. E ninguém quer que outro país tenha vantagem, porque o que quer que esteja do outro lado desse portal pode mudar tudo. Pode ser tecnologia inimaginável, pode ser conhecimento ancestral perdido, pode ser acesso a dimensões extras, pode ser o contato com os primeiros, pode ser algo que nunca sequer sonhamos, mas há um aviso gravado nos hieróglifos, um aviso que não pode ser ignorado. Eles dizem que a 12ª porta não pode ser forçada, não pode ser aberta artificialmente. Ela se abre sozinha, quando o tempo é o certo, e aqueles que tentarem forçá-la serão destruídos, não fisicamente, mas espiritualmente. Eles perderão a capacidade de atravessar, perderão a conexão com o chamado e ficarão presos aqui, nesta dimensão, neste tempo, para sempre. E talvez seja por isso que M1 esperou. Ele poderia ter tentado abrir a porta quando a pirâmide foi concluída, mas ele não tentou. Ele entrou em animação suspensa e esperou, porque ele sabia que forçar não funciona, sabia que é preciso paciência, a paciência de 48 mil anos. E agora estamos a menos de 3 anos, 1000 dias. E a contagem regressiva é real. Sites foram criados, contadores regressivos online, fóruns de discussão fervilhando, grupos de pessoas
planejando estar em Gizé em março de 2027. Não importa o que o governo egípcio diga, eles irão, porque sentem o chamado, porque têm os sonhos, porque sabem, de alguma forma, que precisam estar lá, e talvez você seja um deles. Talvez algo dentro de você ressoe com tudo isso, e se sim, preste atenção aos sinais, aos sonhos, aos símbolos, porque eles estão guiando você para onde você precisa estar, quando precisar estar. E se você quer continuar acompanhando essa história, se quer saber mais conforme novas descobertas surgem, se quer estar preparado para 2027, apoie canais que trazem essas informações, use o Valeu Demais, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe com quem você acha que precisa saber, porque essa história está longe de terminar. Ela está apenas começando. E você, assistindo agora, já faz parte dela, já está conectado, já foi marcado. E em março de 2027, você entenderá o porquê. Porque a Grande Pirâmide não é uma tumba, é um portal. E o Livro das Portas não é um guia espiritual, é um manual de operação. E os hieróglifos na Câmara Secreta não são profecias, são instruções. Instruções para o grande retorno, para o momento em que os primeiros voltam e nos mostram o que esquecemos, o que somos e para onde vamos. 20 de março de 2027. Meio-dia, Gizé, a 12ª porta se abre e tudo muda. Você estará pronto?